Afinal, católicos adoram imagem e santos? Existe muita confusão sobre esse tema e é fundamental entender o que a Igreja Católica realmente ensina. E não, católicos não adoram santos nem imagens. O que é a adoração? A adoração, chamada tecnicamente de latria, é a honra suprema, reservada somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Significa reconhecer que Deus é o Criador, Senhor e fim último de todas as coisas. Tem também a base bíblica: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Ao Senhor vosso Deus adorareis e só a Ele servireis. E na prática, qual é a prática de adoração? A missa, o mais alto ato de adoração. A adoração à Eucaristia. Orações como meu Senhor e meu Deus. A adoração não pode ser dada a nenhuma criatura, nem mesmo à Virgem Maria ou aos santos. E o que é a veneração? A veneração, chamada de dulia, é o respeito prestado aos santos e anjos, reconhecendo neles exemplos de fé e testemunhas da graça de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lembrai-vos dos vossos guias e imitai a sua fé. Os anciãos ofereciam as orações dos santos. E exemplos da prática: pedir a intercessão, como por exemplo, São José, rogai por nós. Guardar relíquias, visitar santuários, ter imagem dos santos. E Maria tem uma veneração especial, que é a hiperdulia. A Virgem Maria recebe uma forma especial de veneração, chamada hiperdulia, mais elevada do que a dos santos, mas infinitamente inferior à adoração. E por que Maria é especial? É chamada cheia de graça, é a mãe de Deus. Intercede nas bodas de Caná. Todas as gerações a chamarão bem-aventurada. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Essa passagem é de quando Isabel saudou a Maria. E as práticas marianas, oração do Rosário, festas como Imaculada Conceição e Assunção, medalhas, escapulários, imagens devocionais. E conforme descrito no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 969, esta maternidade de Maria na economia da graça perdura ininterruptamente, a partir do consentimento que ela finalmente prestou na Anunciação e que sob a cruz resolutamente manteve até a perpétua consumação de todos os eleitos. Assunta aos céus, não abandonou estes munus salvífico, mas por sua múltipla intercessão continua a nos alcançar os dons da salvação eterna. Por isso, a bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Maria, de modo algum, substitui Jesus. Sua intercessão é dependente e subordinada à mediação única de Cristo, mas ela coopera como mãe que apresenta nossas súplicas ao Filho. O milagre das bodas de Caná. Maria intercede e Jesus atende. Foi o primeiro milagre de Jesus. Faltou vinho na festa de casamento. Maria percebe a situação e diz a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus responde: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Mesmo assim, Maria confia: fazei tudo o que ele vos disser. Ela orienta quem ali estava. Resultado: Jesus realiza seu primeiro milagre, transforma a água em vinho. E o que isso prova? Maria intercede antes mesmo do pedido dos noivos. Jesus parece hesitar, mas age por pedido de sua mãe. Maria não exige, mas confia no Filho e nos ensina a fazer o mesmo. Essa passagem refuta a ideia de que Maria não pode ou não deve interceder. A própria primeira manifestação pública da glória de Cristo aconteceu por sua mediação. No Catecismo, no parágrafo 971, é dito: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A piedade da Igreja para com a Santíssima Virgem é intrínseca ao culto cristão. A Santíssima Virgem é legitimamente honrada pela Igreja com um culto especial. Com efeito, desde remotíssimos tempos, a bem-aventurada Virgem é venerada sob o título de Mãe de Deus, sob cuja proteção os fiéis refugiam-se suplicantes em todos os seus perigos e necessidades. Este culto, embora inteiramente singular,
difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado e igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, mas o favorece poderosamente. Este culto encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, tal como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. A Igreja crê que ela foi assunta ao céu, sem pecado, e participa da missão salvífica de Cristo, sempre subordinada a Ele. Ela é a mãe espiritual da humanidade, conforme descrito nos parágrafos 968, 969 e 970 do Catecismo. O 969 nós já lemos, vamos ao 968. No entanto, seu papel em relação à Igreja e a toda a humanidade vai ainda mais longe. De modo inteiramente singular, pela obediência, fé, esperança e ardente caridade, ela cooperou na obra do Salvador para a restauração da vida sobrenatural das almas. Por este motivo, ela se tornou para nós mãe na ordem da graça. Em 970. A missão materna de Maria em favor dos homens de modo algum obscurece nem diminui a mediação única de Cristo. Ao contrário, mostra sua eficácia. De fato, toda a salutar ação da bem-aventurada Virgem deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Apoia-se em sua mediação, dela depende inteiramente e dela aufere toda a sua força. Com efeito, nenhuma criatura jamais pode ser equiparada ao Verbo encarnado e redentor. Entretanto, da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas diversificada cooperação que participa de uma única fonte. Mas e as imagens? A Bíblia não proíbe? Alguns citam Êxodo 24:5. Não farás para ti imagem esculpida, não te prostrarás diante delas. Isso é uma condenação à idolatria, não ao uso de imagens religiosas com finalidade pedagógica e devocional. E tem os contra-exemplos. Êxodo 25, 18, 20. Deus manda fazer 2 querubins de ouro. Números 21, 8, 9. Serpente de bronze para curar os israelitas. Reis 6, 23 a 29. Templo de Salomão cheio de imagens. E no Catecismo, no parágrafo 2131, foi se fundamentando no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico em Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo e também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é o contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. E quem venera uma imagem, venera a realidade nela reproduzida. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração, que só compete a Deus. Os atos de culto não se dirigem às imagens como realidades, mas as consideram em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Resumindo, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Um exemplo simples: guardar a foto de um ente querido não é idolatria. Assim também as imagens nos lembram de Deus e dos santos. Na prática católica, quando se reza diante de uma imagem, a oração se dirige à pessoa representada, não ao objeto em si. Sendo assim, entendemos que as imagens não são objetos de adoração, mas representações visuais que ajudam na fé. Nos lembram da presença de Deus e dos santos, instruem os fiéis, especialmente os que não sabem ler, incentivam a oração e a contemplação. E a intercessão dos santos tem base bíblica? Sim, pedir que um santo interceda não substitui Jesus como único mediador. A oração do justo tem grande eficácia. Eu apresentava ao Senhor as vossas orações. Os anciãos ofereciam as orações dos santos. Recomendo que se façam intercessões por todos os homens. Tudo isso que eu citei são passagens bíblicas, e pelo Catecismo, no parágrafo 956, é dito: a intercessão dos santos.
Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Não choreis, sereis mais útil para vós após a minha morte, e vos ajudarei mais eficazmente do que durante a minha vida. Passarei meu céu fazendo bem na terra. E a intercessão de Maria? Maria intercede de forma única, pois é a mãe de Jesus, foi dada como mãe da Igreja, é modelo de obediência, fé e amor. E na cruz, Jesus a entrega como mãe de todos os fiéis. Como rainha-mãe, figura do Antigo Testamento, Maria tem um papel de intercessão sem rival. E refutando as objeções comuns. Só Jesus é mediador. Quantas vezes a gente escuta falar sobre isso? E é verdade, mas Maria intercede junto a ele, não no lugar dele. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Sim, Maria nos leva até Jesus e Jesus ao Pai. Ela nos diz: fazei tudo o que ele vos disser. Pedir a Maria é idolatria. Não, adorar é só a Deus. Maria é venerada, não adorada. Ela tem uma veneração acima dos santos, que nós chamamos de hiperdulia, conforme já mencionado aqui no vídeo. Não tem base bíblica. Tem sim, conforme João 2, Apocalipse 5:8, Tobias 12:12, 1 Timóteo 2:1 e muitos outros. E isso de ninguém vai ao Pai senão por mim é verdade, pois está escrito em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A Igreja concorda plenamente com isso. É doutrina central do cristianismo. Jesus é o único Salvador e o único caminho ao Pai, mas isso não exclui que existem intermediários auxiliares, como subordinados a Ele, como Maria e os santos. Um exemplo comparativo. Você pediria a oração a um amigo cristão? Sim, mas isso não é passar por ele em vez de Jesus. É pedir a um irmão que interceda junto a Cristo. Com os santos e Maria é o mesmo princípio, com a diferença de que eles já estão unidos a Deus no céu e a sua intercessão é mais eficaz. Outros fundamentos de intercessão. 1 Timóteo 2:1. Recomendo, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Se intercedemos uns pelos outros na terra, quanto mais os que estão com Deus. Apocalipse 5:8. Os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Tiago 5:16. A oração do justo tem grande eficácia. Ora, quem mais justo do que Maria, a cheia de graça? Então, conclusão, católicos não adoram santos nem imagens. O que a Igreja ensina é latria somente a Deus, adoração verdadeira, dulia aos santos, veneração por suas virtudes, e hiperdulia à Virgem Maria, honra especial, mas não adoração. As imagens e os santos nos ajudam a caminhar com fé, nos inspiram e intercedem por nós. Tudo isso nos leva a Jesus, o único caminho, verdade e vida. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar mais pessoas a entenderem a fé católica com profundidade. Até a próxima!